Olá, o nosso vídeo de hoje vai tratar do uso da vírgula no período simples. E como nós temos muito trabalho, vamos já começar a colocar a mão na massa analisando duas tirinhas? Aqui nós temos o Dinho. Não conhecia seu ponto de vista, Camilo. A gente vê as coisas de outra forma. Vem ver também, Pudim. Eu não, estou muito bem aqui. Bom, pessoal, além do conteúdo dessa tirinha ser super importante porque faz um convite para que a gente veja o mundo também na perspectiva do outro e não só na nossa perspectiva. Quanto à vírgula, a gente observa que a vírgula aqui foi utilizada com o único fim de isolar o vocativo. Não conhecia seu ponto de vista, vírgula, Camilo. Vem ver também, vírgula, Pudim. Agora vamos analisar uma do Chico Bento. Ô pai, não conta mais história para eu dormir. Por que, filho? Eu sempre acabo dormindo na metade, fico sem saber do fim. Aqui eu tenho o, vírgula, pai, vocativo. Por que, vírgula, filho? Também um outro vocativo. Então, Nilde, qual regra nós estamos trabalhando aqui? O vocativo sempre exigirá vírgula, independentemente da sua posição na frase. Então, está no início, vírgula, está na metade, isola por vírgula, está no final, isola por vírgula, ponto final. Nilde, então é isso que nós precisamos saber sobre o uso da vírgula e o vocativo. Enquanto regra, sim. Só tem duas observações que eu gostaria de fazer, mas antes eu vou dar um tempinho para o seu like nesse vídeo e eu já volto. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Maria Nilde, professora de língua portuguesa, e vamos ao nosso conteúdo de hoje, que nós já anunciamos que é o uso da vírgula, já tratamos de uma das regras que foi o vocativo, e ficaram faltando dois casos especiais em relação ao vocativo. Não usamos vírgula em expressões enfáticas, sim senhor, não senhora. Esses casos, gente, é aquele assim: você vai aceitar o nosso convite para o almoço, sim senhor ou sim senhora. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é: você vai aceitar o convite para o almoço, não recusa, aceita sim. E aí a língua portuguesa me permite usar o sim senhor, sim senhora para enfatizar esse convite. Nilde, existem expressões que eu vou utilizar o sim senhor, sim senhora, compondo aí um vocativo? Sim. Qual o caso? Imaginemos um caso hipotético assim. Você está no prédio comercial, você conhece aquele prédio e alguém chega até você e te pergunta: existe algum consultório médico nesse prédio? E você vai responder: sim, senhor ou sim, senhora, no 10º andar. Neste caso, você respondeu e evocou a pessoa, e aí não constitui uma expressão enfática, e sim um vocativo. Fechado? Segundo, na redação oficial usamos dois pontos para o vocativo: prezado fulano de tal. Redação oficial é um documento que rege as correspondências dos órgãos públicos e também os documentos. Então, quando você recebe um documento de um órgão público, vem lá o seu nome como vocativo, dois pontos. Ou se você for fazer um concurso e no edital estiver redação oficial, você vai estudar o vocativo agora utilizando dois pontos. Agora, nas empresas privadas, vírgula, nos nossos e-mails, vírgula, no zap, vírgula, vocativo normalmente com vírgula. O uso da vírgula para a separação do nome, de lugar e datas. Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2022. Então, a vírgula vem logo após o nome do local e em seguida a data. Eu coloquei Rio de Janeiro para dar uma palhinha na questão da ortografia, porque janeiro aqui só está escrito com letra maiúscula, porque é nome de lugar, é nome próprio, mas mês nós escrevemos com letra minúscula, tá pessoal? Setembro ali, olha, letra minúscula, fechadinho? Separar as partículas e expressões de explicação, correção, continuação, conclusão, concessão. Exemplo. Explicação: gostaria que estivesses aqui, ou seja, estou com saudades. Correção: ele tinha 2 irmãos, aliás, 3. E agora a vírgula para separar núcleos de um sujeito composto. Então vamos lá. O diretor, o orientador pedagógico, o orientador educacional
constituem a equipe diretiva da escola. Qual é essa regra? Os núcleos de um sujeito composto são separados por vírgula. Então, todos eles aqui constituem o sujeito, o diretor, orientador pedagógico e orientador educacional. Portanto, eles serão separados por vírgula. Agora, preste atenção. O diretor, o orientador pedagógico e o orientador educacional constituem a equipe diretiva da escola. Qual é essa regra? Se as conjunções e, ou nem introduzirem o último desses núcleos, não utilizaremos a vírgula. Então, o diretor, vírgula, o orientador pedagógico e o orientador educacional. Então, a conjunção e introduz o último dos núcleos do sujeito. Aqui a gente fica atento porque surge um mito na língua portuguesa, que é o e substitui a vírgula. Nem sempre. Quando a gente estudar a vírgula no período composto, a gente vai observar que às vezes a gente tem a vírgula e ainda tem o e, ok? Então, neste caso aqui, sim, no período simples, quando eu tenho elementos ali de mesma natureza, introduzir o último elemento, aí sim substitui. Outros casos pode ser que sim, pode ser que não, tá? Nem o diretor, nem o orientador pedagógico, nem o orientador educacional constroem um trabalho de qualidade individualmente. Qual é a regra? Empregamos a vírgula quando cada um dos núcleos for introduzido por conjunção. Então, olha, nem são conjunções que introduzem cada um dos núcleos. Portanto, a gente vai usar a vírgula em cada um deles também, ok? Agora, a vírgula nos complementos verbais e complementos nominais com mais de um núcleo. Complementos verbais, lembrando de que eles são aqueles elementos que complementam um verbo para que ele tenha sentido, que pode ser um objeto direto, um objeto indireto, dependendo do verbo, os dois ao mesmo tempo. Aqui eu vou utilizar o exemplo só com objeto direto, tá? Comprei computador, mesa, cadeira. Ele cultiva orquídeas, azaleias, copo de leite. Então, quem compra, compra alguma coisa. Ele comprou aqueles 3 elementos, então separados por vírgula. Ele cultivava aquelas 3 plantas, então todas elas separadas por vírgula. Lembrando lá no nosso vídeo sobre onde não utilizar vírgula, aqui é sobre onde utiliza e a gente utiliza depois do primeiro objeto, tá, pessoal? Não pode ser entre o verbo e o objeto, não, tá? Verbo, objeto, depois segundo objeto, vírgula, terceiro objeto, vírgula, ok? Complemento nominal. Lembrando que quando a gente fala de complemento nominal, também a gente tem esse papel, ele tem esse papel de complementar um nome que às vezes sozinho ele não faz sentido. Então, suponho que ele tenha sentido falta dos amigos, da família e da casa. Então, falta de quê? Dos amigos, da família. O último elemento vem introduzido por uma conjunção, portanto, eu não vou utilizar vírgula nesse último elemento. Ele não pode ficar alheio a quê? As circunstâncias, as pessoas. Então, circunstâncias e pessoas complementam alheio, então separados por vírgula. Moramos longe de quê? Da praia, do comércio. Então, os dois complementam aí longe e eles são separados por vírgula. Uma das dificuldades que a gente tem, pessoal, de estudar vírgula é porque às vezes a gente precisa de um pouco de base das classes de palavras e também da função sintática. Só que nem sempre a gente tem aquele tempo de, vou estudar função sintática, depois eu estudo vírgula, né? Ou então classe de palavras e depois eu estudo vírgula. Então, o que eu tento fazer? Trazer para o momento que a gente está estudando pontualmente aquela vírgula e faço um apanhado, vou lá e pincelo o assunto da sintaxe. Então, só para lembrar aqui que como verbo, um complemento verbal, que é o já direto e indireto, e os dois ao mesmo tempo complementam o verbo, o complemento nominal, ele pode completar um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Vocês observaram que se tiver mais de um núcleo do sujeito, separar por vírgula. Se tiver mais de um núcleo do complemento verbal, separar por vírgula. Se tiver mais de um núcleo do complemento nominal, separar por vírgula. Que regra é essa quando a gente vai à gramática? A vírgula serve para separar elementos de mesma função sintática. Só que quando a gente estuda assim, a gente fica, qual função sintática? São essas.
E tem mais uma, tá, pessoal, que eu deixei para o final, porque também constitui, às vezes, elementos de mesma função sintática, só que lá, às vezes, vai ser obrigatório, às vezes vai ser opcional, então deixei para o finalzinho para a gente não fazer confusão. Tudo bem? Termos intercalados entre o sujeito e o predicado, chamando a atenção aqui para o termo intercalado. O que é um termo intercalado? É quando eu tiro um termo de um determinado lugar e coloco entre dois elementos sintáticos que não podem ser separados. E lá no nosso vídeo sobre onde não utilizar a vírgula, nós vimos que nós não podemos separar o sujeito do predicado. Então, aqui nós temos as crianças amanhã à tarde irão participar do passeio da escola. Sujeito separado do verbo? Não pode. Então, se eu quiser colocar algum outro elemento sintático ali, eu tenho que isolar por vírgula. Então, ele é agora um elemento intercalado. Na ordem normal dessa sentença seria: as crianças irão participar do passeio da escola amanhã à tarde. Ok. Quis mudar a ordem? Ok, eu tive que intercalar então a sentença. A morte, meu caro, é um grande silêncio. Sujeito e verbo separados? Não pode. Então, eu tenho aqui meu caro como um termo intercalado. Aqui a vírgula acontece por dois motivos. Um porque está intercalado e o outro porque se trata de um vocativo. Então, se ele estivesse no início, seria: meu caro, vírgula, a morte é um grande silêncio. Se ele estivesse no final: a morte é um grande silêncio, vírgula, meu caro. E aqui, no meio da sentença, ele é intercalado e tem que ter vírgula. Então, fica aí a regra lá, a primeira que a gente aprendeu do vocativo, ok? Indicar a ausência do verbo. Quando omitimos um verbo, usamos vírgula para indicar essa ocorrência. Júlia foi ao cinema, Nívia ao teatro. Na segunda oração, nós não repetimos o verbo foi, portanto, a gente utilizou uma vírgula para indicar essa omissão. Fechadinhos? Objetos pleonásticos e termos repetidos. Vamos começar pelo objeto direto pleonástico. As compras, guardei-as assim que chegaram. Quem guarda, guarda alguma coisa. Guardou o quê? As compras. Então, as compras é o objeto direto e está repetido ali pelo pronome as. Objeto indireto pleonástico. Aos amigos, apresentei-lhes a minha família. Quem apresenta, apresenta alguma coisa ou alguém a alguém. Apresentei o quê? A minha família. A quem? Aos amigos. Então, aos amigos é o objeto indireto que está repetido ali pelo pronome lhes. Ok? Mas, Nilde, não está repetido? O que é termo repetido? É porque quando repetido mesmo, gente, olha, sempre, sempre fostes meu grande amigo. Quando tiver sentido de superlativo, não usamos vírgula. Isabel era nova. Aqui eu não quero repetir o termo, eu quero dizer que era um grau superlativo, novíssima. Se eu quisesse dizer que era linda, Isabel era linda. Eu gostaria de dizer o quê? Que ela era lindíssima. Então, um superlativo. Quando eu tenho esse caso de repetição, querendo indicar um termo superlativo, eu não utilizo a vírgula, tá bom? O aposto. Tanto a vírgula quanto os dois pontos servem para separar o aposto do termo a que se refere, exceto o aposto especificativo. Nós já vimos isso lá no nosso vídeo de onde não utilizar a vírgula, só que aqui a gente vai fazer o caminho inverso. Sua presença, um bálsamo, me traz muita tranquilidade. Aqui a gente tem um aposto comparativo, quer dizer, a presença da pessoa é como se fosse um bálsamo, né? Então, aqui eu uso vírgulas. Dois princípios básicos para a boa convivência, o respeito e a liberdade. Aqui 2 pontos. E eu tenho o aposto enumerativo. O primeiro e o segundo são os 2 princípios básicos para boa convivência. Tony Ramos, ator renomado, atuou em várias novelas. Aqui eu tenho um aposto explicativo. Por quê? É como se a pessoa não conhecesse Tony Ramos. Então, eu estou dizendo quem é. Ele é um ator renomado. Diferente aqui, ó, que eu vou utilizar o mesmo ator. O ator Tony Ramos atuou em várias novelas. Olha, Tony Ramos aqui, eu não estou explicando, eu estou especificando um ator.
Então, o Tony Ramos é um nome próprio, especificando um nome comum, ator. Então, nesse caso, eu tenho um aposto especificativo e ele é o único aposto que eu não utilizo, nem vírgula e nem dois pontos. Tudo bem? Nos demais todos eu tenho que prestar atenção em relação à vírgula e aos dois pontos também. Predicativo do sujeito invertido ou intercalado. Intercalado nós já vimos, que é quando o termo está entre dois elementos que não podem ser separados sintaticamente. Invertido, pessoal, é quando a gente tira de um determinado local e leva para outro local da frase, mas que não necessariamente entre dois elementos inseparáveis, ok? E aqui nós temos uma definição do professor Pasquale. Nas orações de predicado verbo nominal, em que o predicativo do sujeito é invertido ou intercalado, usam-se vírgulas para isolá-los. Nilde, eu não lembro mais o que é um predicado verbo nominal. Como que eu vou identificar o predicativo do sujeito nesse contexto? Não tem problemas. Vou até mudar aqui a cor da nossa tela para a gente entender que nós estamos fazendo uma revisão para depois retomarmos o nosso conteúdo desse vídeo. Mas desde que a gente aprenda com tranquilidade. Predicado verbal. O núcleo é sempre um verbo. O verbo tem que ser nocional, ou seja, não pode ser um verbo de ligação. Pessoal, tirando o sujeito, o que sobra é o predicado, e é isso que nós estamos trabalhando aqui. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque durante algum tempo houve um equívoco que a gente aprendia assim, sujeito, verbo, predicado. E não, pessoal, tirou o sujeito, tudo que sobra é predicado, inclusive o verbo, tá? Exemplo, o vendedor atendeu o cliente, tirou o sujeito, cadê o verbo desse predicado? Tá aqui, atendeu. Então, ele que é o núcleo no predicado verbal, ok. Predicado nominal, o núcleo é sempre o nome, agora mudou. Desempenha a função de predicativo do sujeito, ou seja, caracteriza o sujeito. Então, esse nome, esse núcleo desse predicado, ele é constituído por um nome que vai dar qualidade ao sujeito, vai caracterizar o sujeito. A intermediação do sujeito e o seu predicativo, ou seja, a sua característica, é feita por um verbo de ligação. Então, vamos lá? Ele parecia tranquilo. Ele é o sujeito, que sobra é o verbo. Qual é o núcleo do predicado nominal? Um nome, e um nome que dá qualidade. Tranquilo dá qualidade? Dá. Então, ele é o núcleo desse predicado. E o verbo parecer é um verbo de ligação? Sim. E ele serve só para ligar o sujeito e o predicativo do sujeito. Fechadinho? Predicado verbal, predicado nominal. Então, agora nós temos o predicado verbo nominal. Apresenta dois núcleos, um verbo nocional e um predicativo. Então, quando eu tenho um predicado verbo nominal, veja que ele pegou, olha, o núcleo do predicado verbal e o núcleo do predicado nominal para ser o núcleo do predicado verbo nominal. Tá bem, vamos aqui num exemplo. Os alunos retornaram do passeio felizes. Os alunos, o que sobra que a gente vai analisar, retornaram do passeio felizes. Eu tenho um verbo nocional ali? Tenho, olha, retornaram. Eu tenho um predicativo, ou seja, um nome que dá qualidade? Tenho, olha, felizes. Muito bem. O que eu tenho que prestar atenção aqui é o seguinte, esse predicativo, ele está dando qualidade aos alunos que constituem o sujeito ou o passeio? Aqui no caso, os alunos. Então, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Daniel comprou uma casa nova. Tirou Daniel, eu tenho que achar agora o núcleo, né, verbal, que vai ser o verbo nocional, tá aqui, comprou. E o outro núcleo tem que ser um nome que dá qualidade. Qual é o nome ali que dá qualidade? Nova, né? Ok. Agora a gente tem que descobrir, essa qualidade é de Daniel, que é o sujeito, ou é da casa, que é o complemento do verbo. Quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? A casa. Então, uma casa, desculpe, é o complemento do verbo comprar aqui nessa sentença. E nova se refere à casa. Então, aqui eu tenho um predicativo do complemento verbal. Então, muito bem, fechadinho aqui. Agora nós vamos entender, ó. Nas orações de
predicado verbo nominal em que o predicativo do sujeito é invertido ou intercalado, usa-se vírgula para isolá-lo. Agora nós sabemos o que é um predicado verbo nominal e nós sabemos o que é um predicativo do sujeito. O predicativo do objeto nos interessa aqui nesse uso da vírgula? Por enquanto não. A gente tem preocupação com o predicativo do sujeito. Essa é a regra, ok? Predicativo do sujeito invertido. Agora voltamos para o nosso conteúdo. Orgulhoso, vírgula, o pai aproximou-se. Então, ele está invertido porque ele sai lá do final da oração e vem para o início, colocamos uma vírgula para dizer que nós deslocamos, né, o predicativo e está tudo certo. Predicativo do sujeito intercalado. Vamos lá? O pai, vírgula, orgulhoso, aproximou-se lentamente. Então, aqui eu tenho sujeito, verbo, que não podem ser separados, e o predicativo do sujeito de um predicado que é verbo nominal está entre eles. Então, aqui ele vai ser um predicativo do sujeito intercalado, certinho? Adjunto adverbial. Primeiro, vamos lembrar o que é um adjunto adverbial. É aquele termo que indica tempo, local, modo, ok? Então vamos lá. Ele é opcional quando constituem elementos de mesma função sintática. Comprei o meu carro quando? Mês passado. Onde? Naquela agência. Eu tenho ali 2 adjuntos adverbiais e, no entanto, eu não preciso colocar vírgula, só se eu quiser. Aí que tem, comprei o meu carro, vírgula, mês passado, vírgula, naquela agência. Ok. Lembram lá do núcleo do sujeito, que quando tem mais de um, eu tenho, do sujeito composto, eu tenho que colocar vírgula, mais de um complemento nominal eu tenho que colocar vírgula, mais de um complemento verbal eu tenho que colocar vírgula, obrigatoriamente, e eu falei que tinha um que eu ia deixar por último, é o adjunto adverbial, porque ele é opcional quando ele apresenta mais de uma mesma função sintática na oração, tá bom? Ele vai ser obrigatório quando anteposto ou intercalado. Então, mês passado, comprei o meu carro naquela agência. Aqui a gente está anteposto. Comprei, mês passado, o meu carro naquela agência. Intercalado. Ok. Agora a gente vai pegar o anteposto, que a regra é essa. Coloca vírgula. Mas ele pode sofrer a condição de opcional. Quando? Vamos lá. Ele é opcional ou obrigatório dependendo da extensão. Exemplo. Ontem comprei o meu carro naquela agência. Durante os 3 primeiros meses de gestação, Ana realizou vários exames. No primeiro exemplo, eu tenho um adjunto adverbial de pequena extensão, então o uso da vírgula aqui é opcional. Posso colocar ontem, vírgula, comprei o meu carro? Pode. Posso colocar sem vírgula? Também. Durante os 3 primeiros meses de gestação, o uso da vírgula é obrigatório. Por quê? Porque é um adjunto adverbial muito longo, com quase 7 vocábulos, ou 7 vocábulos, né, pessoal? Então, a gente tem que utilizar a vírgula. E qual o número aproximado, Nilde? Uns 3, né? Ontem à tarde, 3 vocábulos aí, dá para colocar sem a vírgula, mas que isso tem que colocar a vírgula, tudo bem? Aí, para a gente não cair em pecado, é bom que a gente sempre utilize quando a gente estiver, por exemplo, num contexto de avaliação, uma redação de concurso, a gente já sabe que não vai errar, tudo bem? E eu volto aqui para me despedir de vocês, desejar paz e bem, bons estudos. Aguardo você no nosso próximo vídeo. Até lá!